porque a tendência dessas pessoas, dessa geração, é temer a igreja. Eu já vou entrar nesse assunto sobre o temor que eles têm da igreja. Temor no sentido de medo, de entrar na igreja, de viver a comunhão com a igreja. Uma pesquisa realizada no Brasil, o pastor Sinfrônio Jardim fez um levantamento, e se uma igreja que possui 100 membros, e tem 10 anos de existência no mesmo lugar, no mesmo endereço, ela hoje está com 100 membros dentro dela, e 200 membros que passaram por ela estão do lado de fora, pastor. Aí nós pegamos a pesquisa do censo, e vemos as pessoas sem religião, até alguns que se declaram ainda evangélicos, são o que nós chamamos de desviados, estão distanciados do caminho do Senhor, porque em algum momento da caminhada cristã eles não puderam prosseguir. E existe, vai estar aqui nos slides, uma igreja com a qual nós tivemos contato, que eles conseguiram reduzir em quase 80% o número de desviados. As pessoas aceitarem a Jesus e permanecer na igreja, através do discipulado. Então, queridos, nós vamos observar, depois do decorrer das outras palestras, o porquê o discipulado ajuda a evitar de as pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor. Agora, olha só, quem são as pessoas dessa geração? São pessoas desorientadas. Hoje nós vivemos em uma geração de pessoas desorientadas. É uma geração que está ouvindo bastante experiências, bastante ideias, bastante orientação, e por ter tantas opções, não aceita nenhuma, fica paralisado, não adere a nada, porque tem muitas opções, e não sabe qual é a correta, está desorientado. Hoje, para você fazer um bolo, aprender a pescar, aprender a fazer alguma coisa em casa, você vai lá na internet, no YouTube, e digita como fazer um bolo, né? Marta Rocha, e lá vai te dar os ingredientes certinho, você vai ver o vídeo, como fazer. Isso para qualquer coisa. É uma ferramenta que existe. As pessoas estão tendo conhecimento de tudo, sobre como fazer tudo, mas conhecimento e informação não quer dizer formação. Jesus, ele formou os seus discípulos. Formar é diferente de informar. A informação, ela é passageira. Ela é algo que polui, que a pessoa vai lendo e conhecendo, descobrindo informação, e acaba não aplicando aquela informação, aquele conhecimento. Porque mais do que a informação, nós precisamos de formação. Aleluia, glória a Deus. A formação, irmãos, e o modo bíblico de se ilustrar é o oleiro pegando o vaso vai sendo formado na mão do oleiro. Isso requer tempo, isso requer preparo, isso requer perícia, não é de uma hora para outra, não é de qualquer maneira. Se o vaso se quebrar, o oleiro tem condições de fazer de novo. Aleluia. E nós precisamos, queridos irmãos, colocar na nossa cabeça que as pessoas de hoje, elas não precisam de informação, elas estão cheias de informação. A internet passa informação, a TV passa informação, os outdoors das ruas passam informação, as revistas, os periódicos, na escola, as pessoas têm informação, aleluia, mas Deus quer que nós sejamos formadores de discípulo. Formar não é apenas informar, mas é você pegar ele pela mão e conduzir ele até o caminho que ele deve chegar, até o seu destino, até ele poder caminhar sozinho para ir para o céu. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor.
Glória a Deus. Essas pessoas, irmãos, desorientadas, elas não precisam de mais um mapa. Elas precisam de orientação pessoal. Se nós simplesmente fizermos eventos, simplesmente lançarmos novos métodos, e não atentarmos para o fundamental, aquilo que Jesus ensinou, o que nós teremos de fato, meus amados? Nós teremos espectadores de igreja, nós teremos pessoas simpatizantes do Evangelho, mas discípulos nós não teremos, porque o discípulo não se forma só com informações, ele precisa ser formado. Glória a Deus, são pessoas temerosas, como diz aquele ditado, ou aquele dizer carioca, né, o paulista, a casa caiu, né? Nesse sentido, desse terremoto cultural, a casa que caiu, o edifício que caiu, foi a família. A família hoje, ela é menosprezada, ela é deixada de lado, é colocada em último lugar. Se você observar as programações da TV, as pessoas, antigamente, se passava na TV famílias, os conflitos, os problemas, até mesmo as traições, etc., dentro da família. Mas hoje, as próprias novelas que educam, entre aspas, o nosso povo, deseducam o povo, e que o povo absorve aquela imundícia, aquela podridão, não está mais mostrando famílias, está mostrando ali pessoas que vivem junto por afinidade, por amizade. A família está sendo mostrada como algo mau. As famílias agora são pessoas do mesmo sexo. A criança não sabe quem chamar de papai, ou de um casal de lésbicas não sabe a qual vai chamar de mamãe ou de papai. Então as famílias estão cada vez mais perdendo o brilho, o valor para essa geração. O edifício família desmoronou. E hoje está quase equiparado os novos casamentos com os divórcios. Os novos casamentos, os casamentos que são feitos agora, e os divórcios que estão sendo feitos, se você pegar a estatística, é mais ou menos de cada 3 casamentos que estão sendo feitos nesse mês, 2 outros casamentos estão sendo destruídos. Está acontecendo, então, a separação, porque a família está sendo abalada, e esses filhos estão sendo também afetados por isso. E quando a família rui, então a pessoa tem medo de envolver-se, de entrar nesse negócio de família. Outros sim, as pessoas dessa geração têm medo da política. Porque antigamente se definia o que é esquerda, o que era direita, era bem definido. Só um exemplo aqui para os irmãos hoje, o partido que está no poder é um partido de esquerda, mas a maioria das atitudes, da forma de governar, vem da linha de direita. E você não entende mais. O partido que é social-democrata já está com a visão totalmente diferente, de extrema-direita, e você vai vendo essas visões partidárias, visões políticas, e as pessoas não acreditam mais na política. O Tiririca é um exemplo vivo disso. Voto de protesto. Antigamente lá se elegia um jegue, um burro, quando era cédula, né? Hoje já não é mais cédula, a foto ali, então vai o Tiririca mesmo. Pior que está, não fica. Essa filosofia do Tiririca não é errada, não é algo que ele criou, ele simplesmente leu, fez uma leitura da geração que ele está vivendo. Uma geração que não tem mais valores absolutos, tudo é relativo. E isso acaba transparecendo na política. E a igreja também sofre. É um dos edifícios
que essa geração está tentando destruir e derrubar a igreja. Por quê, meus amados irmãos? Porque o número de placas de igrejas e denominações deixa as pessoas confusas. Tá, mas você fala, não, vamos na nossa igreja. Tá, mas que igreja? Você já tem que ir definindo que a igreja antigamente era fácil. Só tinha crente católico e protestante. Então, a pessoa já sabia, ou é crente, ou é católico, ou é protestante. Hoje você é de que igreja? Eu sou uma igreja pentecostal. Tal, qual igreja pentecostal? Da Assembleia de Deus. Tá, mas você é da Assembleia da Vitória em Cristo, da Assembleia de Deus mesmo, da Assembleia Madureira, da Assembleia dos Últimos Dias, e aí por aí vai, e os outros ministérios locais que existem. As pessoas estão vendo inúmeras placas. A briga, como que eu posso dizer assim, agora me fugiu a palavra, o mercado religioso neopentecostal, você está vendo um horror na televisão, a briga. O Macedo, me perdoe, assim, às vezes a gente cita, né, pastor, o senhor me perdoa, a gente não tem muito esse negócio de ética, é meio chucrão assim, tá? Então, e nós estamos falando só entre liderança, então os irmãos me perdoem, né? Depois os nossos teólogos vão arrumando aí, quando a gente for embora, vai ser uma bênção de Deus. Mas você vê, o Macedo vai expulsar o demônio da mulher, daí o demônio, né, entre aspas, fala na boca dela, eu estava lá na igreja do Valdomiro é meu servo. O senhor viu no YouTube essa? Valdomiro é meu servo, tal, e daí o demônio é expulso. Eu já sabia que era uma anedota, né, uma piada, que a pessoa expulsava o demônio, daí eu dizia, o demônio está aqui nessa igreja, está também, então sai, seu mentiroso, né? Mas agora essa foi verdade, está na internet, para quem quiser ver. A briga chegou pelas almas, chegou nesse ponto. Né? Aí a Malafaia batendo no Valdomiro batendo no Soares batendo no Macedo, e ninguém mais entende nada. E as pessoas dessa geração que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, elas olham para a igreja e pensam igreja como aquela pessoa que eu li, recado no Facebook, é uma instituição falida. Porque ele não está olhando com os olhos espirituais, ele não está olhando com o olhar bíblico, com a visão bíblica. As pessoas dessa geração estão olhando assim, elas ficam confusas, porque elas não conhecem a verdade. Mas eu e você conhecemos, eu e você fazemos parte da igreja invisível, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, a igreja que vai subir com o Senhor no arrebatamento, aleluia, e vai morar no céu, a igreja bíblica, que a Bíblia revela como a noiva do Cordeiro, e é esse entendimento de igreja que nós precisamos passar para essas pessoas. Mas as pessoas estão confusas e acabam fugindo da igreja. Outros sim, são pessoas sem identidade. Essa geração atual, e principalmente os jovens, eles buscam identidade para si na música e no cinema. Quando você olha para um jovem, eu lembro de um rapaz que nós ganhamos para Jesus, discipulamos ali em Caçador, e ele chegou na igreja com o óculosinho redondo, o cabelinho arrepiado, e aí, quando ele chegou no grupo de jovens, depois ele aceitou a Jesus, aí alguém olhou para ele e disse, Harry Potter. Ele estava assim com a aparência, né, o óculosinho igual Harry Potter. Isso é uma tendência natural. Em buscar identidade no cinema, os jovens, eles buscam para si, é aquilo que eles se identificam, eles olham para aquela identidade e trazem para si. Se você pegar nossos adolescentes hoje, estão buscando muita identidade no esporte. Se tiver 10 meninos na sua igreja, pelo menos um vai ter o negocinho lá do Neymar. Como é que chama lá? O moicano. Né? Porque ele olha aquela identidade, se identifica, e ele vai imitar o seu ídolo.